irmãos e irmãs do Salvador Jesus, Deus Espírito Santo nos conduza, devemos refletir sobre a palavra do Senhor, especialmente que nós ouvimos hoje na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, no versículo 4, esse capítulo 1, 1 Tessalonicenses, diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu. Sabemos que Deus nos escolheu. Nós fazemos algumas escolhas na vida. Outras coisas são escolhidas por nós, né? Por exemplo, nenhum de nós escolheu quem ia ser seu pai e sua mãe. Nenhum de nós escolheu onde nascer. Às vezes eu brinco com a Giovana se tivesse nascido 1000 metros mais do nosso mapa, mais para a esquerda, ela tinha nascido na Argentina. Né? Então tem coisas que nós não escolhemos, mas outras nós podemos escolher. E a minha pergunta é: será que nós já paramos para pensar nisso aqui? Que nós somos amados e escolhidos por Deus, que Deus ama a gente e Ele resolveu nos escolher. Paulo diz ali nesse começo da carta que ele sempre está orando por aqueles cristãos lá de Tessalônica, e ele está feliz porque ele vê como eles não só receberam a palavra de Deus, mas eles colocaram a fé em prática com o amor de Deus. E esse amor de Deus fez eles trabalharem muito. E Paulo diz que estava contente como era firme a esperança que eles tinham em Jesus Cristo. E ele diz: olha, a fé que você está repercutindo, quer dizer, o Evangelho está indo adiante por causa de vocês. E tudo isso ele diz porque vocês são amados e são escolhidos por Deus. Aí nós podemos perguntar como é que eles foram amados e escolhidos por Deus? Da mesma maneira que a gente. Foi pela pregação do Evangelho. Foi pela pregação do Evangelho que Paulo fez para eles, que o Espírito Santo operou no coração daquelas pessoas. Não foi de outra forma. E aí, pela pregação da palavra, então, elas foram convertidas à fé em Jesus. E elas entraram na grande família de Deus. E no versículo 5, Paulo diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, o que Paulo está dizendo? Que quando o Evangelho chega, ele não é simplesmente uma palavra, mas o Evangelho está agindo o poder do Espírito Santo de Deus para converter as pessoas, para mantê-las na fé. Então, nesses poucos versículos aqui, que a gente ouviu agora há pouco, a gente vê, podemos dizer assim, uma ação e uma reação. A ação é de Deus. Deus tomou a iniciativa e ofereceu para eles o Evangelho. E sempre bom lembrarmos, irmãos, o Evangelho é algo bem definido. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos salvou pela morte e ressurreição de Jesus. Essa morte e ressurreição de Jesus nos liberta do pecado, do diabo e da morte eterna. Então essa é a ação de Deus. Sempre Ele toma a iniciativa. E a reação? A reação foi das pessoas que ouviram. Aquelas pessoas amadas, escolhidas por Deus, receberam, ouviram, foram atingidas, foram impactadas pelo Evangelho. E o Evangelho então as transformou, porque elas também eram pessoas que adoravam ídolos. E aí passaram a viver nesta fé. Passaram a trabalhar com o amor de Deus na sua vida, e passaram a ter a esperança em Cristo. E aí eu pergunto de novo, sabe que a gente para às vezes para pensar bem nisso.
Deus me ama, Deus me escolheu para ser dele. Deus continua agindo hoje da mesma forma, meus irmãos. Obviamente que hoje, com muito mais recursos. Muitas vezes nós já falamos isso, naquela época, o único recurso para se pregar a palavra de Deus era a voz. Não tinha Bíblia para distribuir, não tinha folhetos, não tinha catecismo, não tinha site da internet, não tinha mensagem de celular, era só no gogó, só pregar. Deus continua com o mesmo evangelho hoje, vindo a nós na pregação, na leitura da palavra, na pregação dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então Deus está agindo. Aí a pergunta para nós hoje, como é que nós reagimos? Como é que você reage? Mesmo o Espírito Santo continua trabalhando hoje. Ele continua convertendo, trabalhando no seu coração, no meu coração, no coração das pessoas, para fazer a gente mudar de vida. Não é só mudar vamos dizer assim, de um status que a gente põe no Instagram, no Facebook, lá no WhatsApp, sou luterano, sou cristão. Não é só mudar o nome, é para mudar a vida da gente. Para que a gente possa também viver com fé e esperança em Cristo. Para que também a gente trabalhe no reino de Deus, convidando mais gente para o banquete da salvação, como a gente ouviu a semana passada. Então o Espírito Santo está agora, cada vez que a gente lê a Bíblia e a gente medita na palavra de Deus, ele está operando no coração da gente. A pergunta que a gente tem que fazer é: como é que está sendo o seu coração? O nosso coração está sendo uma terra, um terreno onde o Espírito Santo consegue trabalhar e produzir frutos? Ou às vezes o nosso coração é um solo duro, porque a gente é teimoso e a gente é indiferente. A gente ouve, mas a gente não quer que aquilo seja para nós. Nós também somos amados e escolhidos por Deus. E uma das provas disso, meus irmãos, é que para cada um de vocês, cada um tem a sua história, Eu sei de gente aqui que morou no Rio Grande do Sul, tem gente que morou em Rondônia, tem gente que morou em outros lugares, Paraná. Cada um tem a sua história. Tem gente que mudou da capital, São Paulo, para cá. Mas eu tenho certeza que, no caso de cada um, o Evangelho chegou para vocês através de outras pessoas. E vamos falar especificamente de nós aqui, Por causa do amor de Deus, Ele enviou pessoas e pastores para que nós pudéssemos receber a fé, a nova vida e ser cristãos e hoje membros aqui dessa igreja. Hoje nós estamos aqui, semana que vem nós vamos comemorar 38 anos dessa congregação, porque Deus chamou pessoas, Ele escolheu, e eles vieram aqui em Sorocaba, começaram a se reunir, depois através deles mais gente, depois já um pastor, para ser o seu pastor e guiá-los. Eu estou aqui porque os meus avós levaram os meus pais à fé. Os meus pais me levaram ao batismo lá, dia 13 de agosto de 72. Teve um pastor, o pastor Oswaldo, que me batizou. Sempre tem alguém que Deus escolheu para mostrar para nós que nós também somos amados e escolhidos por Ele. Nós somos amados e escolhidos através de Jesus, meus irmãos. Isso tem que ficar bem claro. Não é através de mais nada nem ninguém. É somente através de Jesus. A gente vai lembrar isso também na reforma. Esse mês da reforma, os pilares da reforma é somente pela fé em Cristo. Somente pela graça de Deus em Cristo. E somente pela palavra de Deus, que é Cristo também. Somente pelas Escrituras. Nós somos amados, meus irmãos, e por isso nós também queremos, pela ação do Espírito Santo em nós, como aqueles cristãos lá de Tessalônica, nós também queremos colocar nossa fé em prática. Nós também queremos trabalhar muito, não para acumular riquezas do mundo, trabalhar muito pelo reino de Deus. E nós queremos continuar firmes em Cristo e esperar firmemente a sua volta. Nós somos amados, escolhidos,
de Deus, e por isso então vamos praticar a nossa fé. Como é que a gente faz isso? Não tem um grande segredo. Ainda tem gente que pensa que demonstração de fé é fazer, por exemplo, o que aconteceu no último feriado, 12 de outubro. A gente acha que demonstração de fé é você caminhar quilômetros e quilômetros até a cidade de Aparecida, ou algum outro centro religioso, né? Alguns carregando até uma cruz, enfim. Acho que isso é demonstração de fé. Não. Fruto da fé, a Bíblia está cheia de exemplos. Nas epístolas de Paulo, em muitos textos. Olha os mandamentos. Cada mandamento tem lá o que a gente tem que fazer e deixar de fazer. Mas eu quero citar hoje frutos da fé que aparece no Salmo que a gente lê. No Salmo 96, hoje, lá nós somos convidados, por exemplo, a cantar e louvar a Deus. Olha só. Versículo 1. Cantem ao Senhor um cântico novo. Versículo 2. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Versículo 7. Deem ao Senhor glória e força. Também os salmos convidam a anunciar a salvação de Deus. Versículo 2 e 3. Proclamem a sua salvação dia após dia. Veja, todos os dias Deus tem que proclamar a sua salvação. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Também o Salmo nos convida a frutificar a fé, dando a Deus a honra e as ofertas que Ele merece. Veja, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dEle, pois as terras. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos. E assim, nós temos muitos outros exemplos, né? De como honrar a Deus, como viver no Espírito frutificando na fé. Somos amados, escolhidos por Deus, meus irmãos, então, por isso nós vamos trabalhar no amor de Deus e com o amor de Deus. Isso está ligado, claro, ultimamente a praticar a fé. Fé sem obras, diz o apóstolo Tiago, morre. Fé, só dizer sou cristão, sou luterano, só isso é uma fé morta. Então, veja, da mesma forma que eu e vocês, a gente foi trazido à fé, porque outras pessoas trabalharam para pregar o Evangelho, porque outras pessoas louvaram a Deus, porque outras pessoas anunciaram sua salvação, porque outras pessoas ofertaram a Deus sua vida, seus bens, honraram a Deus com isso. Por exemplo, vamos pegar nós aqui de novo. Se a gente olha algumas fotos mais antigas da congregação, não era nesses bancos que as pessoas sentavam, eram cadeiras. Se tem banco aí, é porque alguém ofertou para isso, vocês e outras pessoas. Muito que tem aqui é para estudo, é porque pessoas colocaram a mão no coração e no bolso e ofertaram ao Senhor. Se a gente tem um microfone, se a gente pode filmar, se a gente tem som, tantas outras coisas, é porque pessoas antes de nós, e nós também, honramos a Deus com as ofertas, e elas são transformadas no que a gente precisa para pregar e para viver o Evangelho. Nós, então, meus irmãos, somos convidados a fazer a mesma coisa, trabalhar muito, usar a nossa fé, usar os nossos dons, o nosso tempo, o nosso corpo, nossos bens materiais, as capacidades que Deus dá para cada um de nós, para da melhor maneira possível a gente continuar transmitindo o Evangelho para outras pessoas. Também vão ser atingidas pelo Espírito Santo, também vão ser escolhidas e acolhidas por Deus através de Jesus. Vocês lembram que eu falei de um certo grupo que eles têm como uma das suas missões acabar com os judeus e cristãos? Essa é uma grande diferença do cristão. O cristão, a única maneira que ele quer acabar com o inimigo é transformando ele em amigo pelo amor de Jesus. Porque foi isso que aconteceu com a gente. Paulo diz: antes vocês eram inimigos de Deus, e Deus transformou em amigos através de Deus. Quando tem
tem gente que quer matar o inimigo porque não é da sua religião, da sua fé, o cristão diz: se você quiser, pode me matar, mas eu não vou matar você porque você não é cristão. Eu vou orar por você. Eu vou levar o amor de Jesus para você. E assim, meus irmãos, no passado, né, teve gente que realmente morreu por ser cristão. E hoje ainda, né? Algumas das pessoas que estão sequestradas ainda lá, naquele conflito, e alguns que já morreram, eram cristãos. E aí não tem, né, vamos usar um ditado, não tem choro nem vela. Eles matam mesmo. Até crianças, vocês sabem disso. Vocês viram as notícias. Então isso reforça como é bom saber isso aqui. Ó. Nós temos um Deus que nos ama, nos escolhe, não para morrer nem para matar, mas para receber a vida eterna. Como então, meus irmãos, esperar firmemente em Cristo também? Porque Jesus não só é amor, mas ele é o sim de Deus para todas as promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento, lá para o povo, se cumpriu apenas quando Jesus veio. O povo de Israel passou anos e anos, milênios, esperando, né, e confiando. E Deus cumpriu quando Jesus veio para cumprir o seu plano de salvação. Então hoje nós temos o plano cumprido. E hoje Deus continua cumprindo as suas promessas para nós em Cristo. Que promessas? De nos libertar do pecado, do diabo e da morte eterna. De nos dar vida nova, nos colocar no reino de Deus. Por isso nós confiamos e esperamos em Cristo. A gente espera, meus irmãos, firmemente em Cristo, mesmo não vivendo no paraíso. Né? Mais uma vez, a gente já vai, acho que 2 anos, né? Na guerra na Ucrânia. De repente, mais um. E às vezes nem tudo é noticiado, mas esses dias eu vi que hoje no mundo tem, se não me engano, 10 guerras acontecendo. A gente está vendo que são, né, parecem mais, tem outros conflitos e guerras por aí. Então a gente não vive no paraíso. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. O pecado que causa tudo isso. Né? A maldade do coração humano, o orgulho e assim por diante. Mas nós esperamos em Cristo mesmo assim, porque Ele nos ama e Ele nos separou para servir em Cristo. Deus fez uma coisa muito interessante, né? Hoje, não sei se a gente faz isso aí, mas eu era estudante no seminário, a gente tinha o costume de mandar fazer um carimbo do nosso nome. Então, Leandro e tal, carimbar os livros, nós temos que é meu. Quem pegar sabe que é meu, né? Deus pôs um carimbo na gente. Ele pôs um carimbo que se chama Espírito Santo. Ele carimbou o nosso coração com o Espírito Santo, como nós somos batizados, como nós cremos em Jesus. E a Bíblia diz, o carimbo do Espírito Santo, que a Bíblia chama de selo, né? De selo na época era o carimbo deles, né? Você deve ter visto em algum filme antigo, quando o rei queria selar alguma coisa, né? Ele tinha um anel, o símbolo dele, fazia uma coisa de cera, né? Quente, e era o carimbo, era o selo. Então, esse selo, esse carimbo, é o Espírito Santo. E Deus diz, esse selo é a garantia que vocês vão receber, que Deus prometeu que Ele guarda para nós. Então, nossa vida aqui no mundo, meus irmãos, não vai ser água, sombra e água fresca. Tem gente que promete isso por aí, até com a Bíblia na mão, mas a Bíblia não diz isso. Né? A gente tem que estar preparado. Nossa vida não vai ser água, sombra e água fresca. Mas aí nós temos em nós o que faz a diferença. É o Espírito Santo que nos faz esperar em Cristo, nos faz ter consolo em Cristo, forças em Cristo. E ter a certeza que quando Deus nos chamar desse mundo, nós vamos ter o que está guardando para nós, que é a vida eterna, que não haverá mais nada de ruim. Somos amados e escolhidos por Deus, meus irmãos. Deus nos chama, então, nessa condição, seus filhos amados, a anunciar a sua maravilhosa salvação. Anunciar para as pessoas aquele que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E é assim que nós vamos então colocar, meus irmãos, a nossa fé em prática. Vamos trabalhar com muito amor a Deus,
Vamos esperar firmemente em Cristo. Tudo isso para quê? Para fazer o que outros fizeram por nós. Mostrar o amor de Jesus às pessoas. Convidá-las para vir aqui e ouvir desse amor. Falar com elas desse amor. Para encher cada vez mais a igreja de pessoas que vão ser salvas. Não só a igreja, né? A igreja, vamos dizer assim, é a sala de espera do céu. É para que o céu fique cheio de gente que vai ser salva da escuridão para a luz. E vão aí ajudar a gente também a chamar mais pessoas para a festa da salvação. Então, meus irmãos, eu quero que vocês guardem sempre isso, em momentos bons e momentos difíceis. Lembre disso. Você é amado e escolhido por Deus. Lembre disso. Eu sou amado, eu sou escolhido por Deus em Jesus. Deus ama você, Deus salva você. Mas Ele escolhe você não só para ser salvo, né? Escolhe a gente para ser instrumento, mensageiro do Evangelho, para a gente levar isso para os nossos filhos, para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para tanta gente que Deus põe no nosso caminho, no nosso dia a dia. Os irmãos, que o Espírito Santo sempre lembra cada um de nós. Nós somos amados e escolhidos por Deus. Deus escolheu você para ser o dele. Porque não tem inimigo, não tem terrorista, não tem tempo ruim que vai tirar a gente das mãos de Deus, no amor de Jesus. Você é amado e escolhido por Deus. Essa é a verdade que nos consola e principalmente. Essa, meus irmãos, é a verdade que nos salva. Então, eu convido vocês para a gente terminar esse momento de reflexão, lendo todos juntos. Vamos lá? Somos amados e escolhidos por Deus. Amém.